A dominação violenta, ou melhor, os escravos africanos e a violência. Na década de 1530, escravos africanos eram levados ao Brasil. Isso acontecia pois Portugal tinha apenas 2 milhões de habitantes e vários estavam em viagens ao Oriente. Entretanto, não haviam pessoas disponíveis para ir ao Brasil. E os escravos eram até melhores, pois eles não tinham salários. Os que falavam português eram chamados de ladinos, e os que não eram chamados de boçais. Portugal pegava escravos de todas as regiões da África, e principalmente no Congo, na Angola e em Moçambique. Algo interessante é que duas dessas três países que eu mencionei falam em português como língua primária ou secundária, provando a dominação cultural portuguesa na África. Os escravos trabalhavam em vários tipos de lugares, como no setor agrícola, sendo um escravo doméstico, ou até um minerador. E em todos os lugares em Minas, conseguimos notar símbolos da dominação violenta. Por exemplo, no Pelourinho, no meio da cidade, o escravo era prendido e açoitado no meio da praça e da cidade, representando como eles lidavam com os problemas, com as consequências violentas, dizendo a nós como eles valorizavam a dominação violenta. Na Casa dos Contos, entramos dentro de uma senzala e vimos como eram tratados e castigados, e eram brutais e horríveis, tudo à base da violência e do medo. Finalmente, na mina do Chico Rei, podemos observar a atmosfera onde eles trabalhavam. Não era confortável nem seguro, e nem tinham roupas adequadas, mostrando a nós a falta de preocupação do dono com os escravos. Um exemplo de um lugar que envolve a mineração e a dominação violenta era o distrito diamantino, atual Diamantina. Milhares de escravos trabalhavam lá, por volta de 14 a 17 horas, e eram tratados muito mal. E alguns escravos que até se revoltaram, roubando diamantes para si mesmo, e também não poderia sair de lá sem autorização especial. Todavia, o maior símbolo da dominação e violência eram os castigos, como amputações, açoites, que eram um chicote com tiras de couro, o tronco, em que você era amarrado em um tronco ou pelourinho e era chicoteado na frente de todos, a palmatória, que era um pedaço de madeira que era batido nas suas mãos, e até correntes de ferro. Haviam dois jeitos para ser livre. Primeiramente, havia um alforrias, que era quando um escravo pagava ao governo para ter a sua liberdade. Porém, isso demorou muito tempo, pois você teria que juntar muito e muito dinheiro. E outra forma era fugindo para um quilombo, que era uma vila de escravos fugitivos, que nem o quilombo do Ambrósio e o dos Palmares. O quilombo dos Palmares era liderado pela maior figura da resistência contra a dominação violenta, o Zumbi dos Palmares. A escravidão continuou assim até 1888, quando a princesa Isabel a aboliu. Podemos concluir que os escravos eram motivados pelo medo e pela violência. Então, podemos até concluir que o Brasil foi crescendo pela violência. Muito obrigado.